Você sabia que a diferença entre um espírito bom e um espírito mau pode ser o fator decisivo para o seu progresso espiritual? E mais, talvez você se surpreenda com o que realmente separa esses dois tipos de espíritos. Não é uma questão de sorte ou destino, mas sim de escolhas. Isso mesmo, escolhas. A forma como você lida com as situações da vida e com os outros pode refletir diretamente no seu desenvolvimento espiritual, e essas energias são moldadas pelo seu interior. Quer entender a verdadeira diferença e como isso afeta sua vida? Prepare-se para descobrir algo que poucos compreendem sobre as influências invisíveis que cercam nossas vidas. Moralidade e intenções. Certa vez, em uma pequena aldeia, havia um homem chamado Joaquim. Ele era conhecido por sua bondade e dedicação à ajuda ao próximo. Sempre que alguém precisava, fosse um vizinho com dificuldades financeiras ou uma criança perdida, Joaquim estava lá, estendendo a mão. Ele possuía um coração puro, guiado por princípios sólidos de justiça e compaixão. Sua vida era um reflexo de um espírito bom, alguém que havia atingido um nível elevado de moralidade, sem egoísmo ou vaidade. Ele entendia que suas ações não eram apenas para seu benefício, mas para o bem de todos ao seu redor. Na maioria das vezes, ele sentia que sua felicidade estava diretamente ligada ao bem-estar das outras pessoas, especialmente as mais necessitadas. Enquanto Joaquim iluminava o caminho com sua generosidade, havia aqueles na aldeia que não seguiam o mesmo caminho. Paulo, por exemplo, sempre se preocupava em colocar seus próprios interesses à frente dos outros. Ele adorava ser admirado, mas sua bondade era uma fachada, muitas vezes disfarçada de interesses egoístas. Embora parecesse atencioso, suas intenções eram baseadas no que ele poderia ganhar e não no que poderia dar aos outros. Paulo, como muitos outros, estava em um estágio inferior de evolução, ainda dominado pelo orgulho e pela vaidade. Sua busca por status e reconhecimento fazia com que suas ações, mesmo aparentemente boas, fossem sempre dirigidas por intenções egoístas. Ele, assim como outros espíritos maus, priorizava a gratificação pessoal, sem considerar as necessidades dos outros ao seu redor. O interessante é que, embora as intenções de Paulo fossem distorcidas, ele não era uma má pessoa por completo. Ele ainda carregava a semente do bem dentro de si, mas ela estava opacificada pelas camadas de egoísmo que ele cultivava. Assim como o mineral bruto precisa ser trabalhado para revelar sua beleza interior, Paulo precisava de mais vivências e aprendizados para perceber que a verdadeira felicidade vinha do ato de dar e não de tomar. As boas intenções de um espírito bom, como as de Joaquim, são pura luz, enquanto as de um espírito mau, como as de Paulo, são sombras que obscurecem seu próprio progresso. Ambos os exemplos nos mostram que o que diferencia um espírito bom de um espírito mau não é a simples ação externa, mas o que motiva essas ações. A moralidade, o caráter e as intenções com que se age são o que realmente define a natureza de um espírito. Uma boa ação praticada com um coração puro é uma expressão de evolução, enquanto uma ação feita com egoísmo, por mais nobre que pareça, está apenas disfarçando a falta de evolução interior. Ações e consequências. Em um vilarejo distante, havia uma jovem chamada Clara, conhecida por sua bondade e pelo desejo sincero de ver os outros felizes. Quando seus amigos passavam por dificuldades, ela não hesitava em oferecer ajuda. Ela sabia que suas ações, por mais simples que fossem, poderiam alterar a vida de alguém para melhor. Clara não pensava apenas no presente, mas nas consequências futuras de suas ações. Ela compreendia que cada ato de bondade criava ondas de impacto, não apenas em quem a recebia, mas em toda a comunidade. Sua visão não estava limitada ao que ela poderia ganhar naquele momento, mas ao bem coletivo que se espalhava como resultado de sua generosidade. Diferente de Clara, havia também pessoas como Vitor, que parecia sempre se envolver em desentendimentos e conflitos. Seus atos, ainda que muitas vezes justificados por palavras amáveis, geravam resultados contrários à paz. Ele não pensava nas consequências de suas atitudes,
Sua motivação era impulsionada por um desejo egoísta de controle e poder. Ele gostava de semear desconfiança, pois acreditava que isso colocava em uma posição de superioridade. No fundo, ele não desejava o progresso de seus semelhantes, mas sim sua própria ascensão. Victor, assim como muitos espíritos maus, não entendia que suas ações eram prejudiciais, nem para os outros nem para si mesmo. Ele ainda se via como alguém no controle, sem perceber que cada escolha errada o afastava ainda mais do progresso espiritual. As ações de Clara, por sua vez, eram sempre voltadas para o bem comum. Ela ajudava a resolver problemas sem criar complicações, unindo as pessoas e facilitando a resolução dos desafios. Clara entendia que, ao fazer o bem, não estava apenas beneficiando os outros, mas também a si mesma, pois as boas ações eram sementes de evolução espiritual. O que ela não sabia, mas intuía em seu coração, era que sua bondade trazia-lhe proteção dos bons espíritos, que sempre a guiavam e orientavam. Cada pequena ação de amor que ela espalhava se multiplicava de maneira incalculável, criando um ciclo de harmonia e crescimento para todos. Victor, ao contrário, começava a se distanciar cada vez mais da luz. A cada escolha egoísta, ele atraía para si os espíritos inferiores, aqueles que o guiavam para caminhos mais obscuros. Ele não percebia que suas atitudes não eram apenas uma questão de opinião ou escolha pessoal. Elas tinham consequências espirituais reais. Sua alma, cada vez mais enredada pelas sombras, sentia os efeitos negativos de suas próprias ações. Quanto mais ele se afastava do caminho do bem, mais sua vida se tornava caótica e desconectada da paz que Clara experimentava. Enquanto Clara caminhava para a luz, as ações de Victor o conduziam para uma escuridão cada vez mais densa. Influência sobre os encarnados. Havia um homem chamado Marcos que, desde muito jovem, sentia uma forte conexão com a espiritualidade. Ele sabia que seus pensamentos e ações eram influenciados por algo além de si mesmo, mas ainda não compreendia plenamente como isso funcionava. Com o tempo, Marcos percebeu que, ao meditar e se envolver com boas ações, uma sensação de paz e inspiração o acompanhava. Ele acreditava que essas inspirações vinham de algo maior, algo que o incentivava a ser mais paciente, mais bondoso e mais disposto a ajudar os outros. Quando agia com essas virtudes, as coisas pareciam fluir de forma mais harmônica, e ele se sentia mais alinhado com o seu propósito de vida. No entanto, Marcos também notou que, em momentos de fraqueza ou desespero, pensamentos negativos surgiam em sua mente, levando a duvidar de suas próprias capacidades e questionar o que havia de bom em sua vida. Em alguns desses momentos, ele sentia como se fosse invadido por uma força obscura que o puxava para o lado oposto da virtude. Ele não sabia o que era, mas sentia que esses pensamentos de pessimismo e desânimo não eram dele. Era como se uma sombra invisível tentasse minar sua fé e coragem. Marcos logo aprendeu que essas influências não vinham de sua verdadeira essência, mas de espíritos menos elevados, que se aproveitavam de suas vulnerabilidades para desviá-lo do caminho do bem. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Júlia, uma mulher que sempre procurava praticar o bem, também experimentava essa influência. Ela sentia a presença constante de boas inspirações, aquelas que a impulsionavam a ser mais generosa e compassiva. Júlia sabia que seus pensamentos de carinho e paciência eram como uma espécie de guia que surgia naturalmente, como se fosse um sussurro da alma. Ela tinha certeza de que esses pensamentos vinham de espíritos que a amparavam e ajudavam a crescer espiritualmente. Júlia acreditava que sua dedicação ao bem não só transformava a sua vida, mas também inspirava aqueles ao seu redor a agir da mesma forma. Ela sentia-se conectada com algo maior, algo que a guiava em cada passo. Marcos e Júlia, embora em situações diferentes, estavam ambos sendo influenciados por forças espirituais. No entanto, a diferença estava na sua disposição interior. Enquanto Marcos estava mais aberto à influência dos espíritos elevados quando seguia seu coração e agia com bondade, ele também podia ser suscetível à influência dos espíritos inferiores quando se afastava do bem. Já Júlia,
que cultivava uma vida de virtude e equilíbrio, se via constantemente guiada pelos espíritos superiores, que reforçavam suas boas ações e pensamentos. Esses dois exemplos ilustram como a influência espiritual pode moldar a vida de cada pessoa, de acordo com sua sintonia com o bem ou com o mal. Agora que você entendeu as diferenças entre um espírito bom e um espírito mau, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Já parou para pensar que suas atitudes, mesmo as mais simples, podem ser guiadas por um espírito mais elevado ou, quem sabe, por influências contrárias ao seu bem? Que tal refletir sobre as suas escolhas? Está pronto para fazer mudanças e atrair energias que favorecem sua evolução? Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como o mundo espiritual afeta sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe a curiosidade parar por aqui. A jornada está só começando.